Salve meus nerds, esse é mais um vídeo para você que, assim como eu, só vê o que está na tela, hoje num formato diferente, longe de ser o formato mais inédito do mundo, mas a minha ideia aqui é fazer vídeos mais rapidamente. Como eu naturalmente não tenho uma equipe, eu preciso enxugar um pouco o tempo de produção e edição do vídeo, para poder trazer até mais vídeo para vocês. Então, tentando fazer aqui um formato de react mais tradicional, diretamente com as imagens, e a gente ir conversando sobre isso, porque é um vídeo que acaba exigindo uma edição um pouco menor. Então é um teste, espero que vocês gostem, inclusive deixem aí no comentário. Hoje nós vamos comentar aqui sobre o episódio número 5 da série House of the Dragons, que eu acho um dos melhores até aqui. Embora seja um episódio que ainda esteja plantando, eu acho que essa série está plantando demais antes de colher, mas aqui a gente começa a ver um pouco de ação de fato. E tem alguns pontos que eu acho que não fizeram muito sentido, mas a gente vai conversar à medida que o episódio vai se desenrolando aqui na nossa frente. Vamos lá. Bom, aqui para mim parece é o tema do episódio, aqueles conflitos que a origem se perdeu, né? Aqui são duas casas que de início eu achei até que esses amarelos fossem os Baratheon por conta do servo no escudo, mas não é o caso. Mas é um conflito que casas que se odeiam, que acharam na Dança dos Dragões uma desculpa para lançar a mão da sua raiva e da sua fúria e chegaram ao conflito. Mas de onde começou? Por que essas casas se odeiam? Isso daí se perde no tempo e gerações, tu vê que são crianças, são pessoas jovens, adolescentes, simplesmente só se odeiam pelo motivo da moda. Agora o motivo é a Rhaenyra e o rei Aegon II, mas antes disso haviam outros também. E aqui a Rhaenys vem lançar na nossa cara o tema. O que deu? Qual foi o estopim da Dança dos Dragões? Foi a morte do filho do rei? Foi a morte do filho da rainha? Foi a morte do rei, em delírio, falando uma coisa que a esposa entendeu errado? Nessa altura do campeonato, não importa mais, né? E eu queria só fazer um comentário sobre a Rhaenys. Eu gosto muito dessa personagem. Ela deixa muito claro de que ela não tá... Ela tá envolvida até o ponto que ela quer, né? É bom lembrar que na coroação da Rhaenyra, lá em Pedra do Dragão já, aquelas poucas pessoas que estavam ali, ela foi a única que não se ajoelhou, ela não se curvou. Então, ela deixa muito claro até onde ela vai. Ela não vai ser uma serva cega da Rhaenyra, muito menos do Daemon, isso foi mostrado no episódio passado, se eu não me engano, ou no retrasado, mas deixa claro que ela tem um limite de coisas que ela não vai fazer, porque ela poderia ter colocado o fim antes de começar, naquela cena em que ela sai do poço lá com a dragonesa dela e não frita a família Hightower inteira, porque não era uma coisa que ela tinha que fazer. A culpa é dela? Pode ser, pode se considerar que sim, mas ela tá no jogo com as próprias regras. Eu acho essa personagem muito interessante. E a série aqui, ela também tá falando uma coisa, e já tem batido isso na tecla, sobre as mulheres são um ponto de equilíbrio, ou de sensatez, não sei, dentro dessa trama toda. Mais de uma vez a série, o roteiro nos mostra mulheres dizendo que elas estão tentando controlar homens enfurecidos, né? Homens que querem guerra. Foi a Alicent, no episódio passado, enquanto conversava com o pai, ela dizia que ela não conseguia falar no meio daqueles homens todos, do pequeno conselho, e aqui a Rhaenys fala para a Rhaenyra basicamente a mesma coisa, que os homens, e fala também dos mais jovens, estão loucos por guerra. Então ela precisa achar um jeito de que essa guerra não aconteça, porque é uma guerra terrível. Todas as guerras são terríveis, mas essa em específico acaba sendo mais, porque ela é entre parentes e envolvem dragões. E dragões são uma bomba nesse universo. Então a Rhaenys aí ela acaba sendo uma figura de sensatez ali soprando no ouvido da Rhaenyra sobre o que ela deveria fazer. Inclusive, ela tira o Otto Hightower da jogada, no sentido de que ele não mandaria matar, ele não mandaria, perdão, um guarda sorrateiro para fazer um assassinato, mas
o que ela joga é o que se quer, o que se espera com esse conflito que aparentemente não vai acabar e aparentemente já não tem mais uma origem que importe. A Rhaenyra aí, ela tá bastante resoluta e diz, olha, tem um rei no meu lugar, no meu trono e é isso. Mas no futuro do próprio episódio a gente vai ver que ela pensa melhor. Eu peguei essa cena aí porque é o Sir Criston tendo um momento que todo mundo já teve, que quando a gente olha pra baixo e fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? É mais ou menos isso. O Sir Criston tá ali pensando o que está acontecendo ao redor dele. Ele se tornou a mão do rei no episódio passado. Agora o castelo está tomado de moleque fingindo que é guarda real, né, dos capa branca. E é uma cena interessante, tem uma montagem, inclusive, com os corpos dos irmãos. Parece que o corte faz parecer que ele está olhando para o buraco onde estão os irmãos gêmeos, né? Que lutaram e morreram no episódio passado, mas eu só quis mostrar isso aí como um momento Sir Criston que todos nós já passamos e ainda passaremos bastante. Aqui, a Alicent, coitada, a Alicent tá num episódio terrível. Nós temos ela olhando pro namoradinho dela, com aquela cara de que temos uma intimidade que não podemos mostrar, e aqui ela tá tomando fora atrás de fora, porque, voltando ao que a Rhaenys falou, os homens todos estão querendo partir para o conflito, o rei tá doido, vai montar no dragão dele e sair botando fogo em todo mundo, e a Alicent pensa, precisamos fazer alguma coisa mais estratégica, mais enxuta, talvez. E lamenta a ausência do pai, que agora os cachorros estão soltos. O Otto mantinha as pessoas ali com numa coleira, né? Numa guia, uma rédea curta, mas agora tá todo mundo solto, inclusive o rei. Uma cena também que é no mesmo momento, então não tem muito o que apresentar. Eu só não consigo entender por que o Aemond tem esse bico, essa duck face o tempo inteiro. Não gosto, acho estranho, acho forçado. Acho que um personagem que tá toda hora, acho muito esquisito. O rei vivendo o que viveu no episódio passado. Ele quer fazer, ele quer ir pra ação, ele quer dar vazão à raiva dele, testosterona, enfim, mas não pode, porque ele é o rei, e o rei é muito mais do que simplesmente fazer o que se quer. Né? Ele sentiu isso no episódio passado e sente nesse, embora aqui ele consiga ainda ter uma válvula de escape. Né? Vamos seguir. Aqui é uma espécie de confirmação de uma previsão muito óbvia que eu fiz no episódio passado, de que a Mysaria iria se tornar a senhora, né, mestre dos sussurros da Rhaenyra. Não é dito especificamente, mas ela manda chamar a menina para poder contar as fofocas. Então, o que é isso senão o mestre dos sussurros de uma corte, né? Coitada dessa menina, dessa aqui. Essa aqui eu esqueci o nome dela, mas a irmã da Baela, ela, tadinha, ela recebeu uma missão muito complicada, porque ela não tem dragão. E numa guerra, se você não tem um tanque de guerra, você precisa fazer alguma outra coisa. Então ela foi incumbida de uma missão importantíssima. Só que, para ela, pro que se tem de imediato no comparativo, é mínimo. Porque ela vira a guardiã do futuro, basicamente. Rhaenyra vai mandar os filhos para longe e alguns ovos de dragão para longe, e ela vai ser a guardiã dos filhos e dos ovos. Porque a Rhaenyra entende que uma guerra estourou, e numa guerra o que é morte. E se mandaram um cara que conseguiu entrar no castelo dela e quase a matou, o que não vai fazer com os filhos? Até porque, filho por filho, né? E é uma coisa que ninguém se dá por satisfeito numa situação dessa. E ela fica incumbida disso. Ela lamenta, fala, é porque eu não tenho dragão, a Rhaenyra praticamente confirma, eu preciso de dragões, você não tem, então você precisa fazer alguma outra coisa. Mas é uma função importante, que no futuro, quando ela estiver mais velha, talvez ela entenda a importância fundamental dela, inclusive para Game of Thrones, né? Porque os dragões que Daenerys consegue estarão agora sob guarda dela. Essa parte aqui do Daemon em Harrenhal, eu achei me lembrou muito Diablo 1, né? Você entrando sozinho num castelo, numas catacumbas escuras. Só quis fazer essa referência porque o que acontece depois é muito mais legal. O castelão de Harrenhal rapidamente se rende. Ele já estava esperando, já temos ali uma jantinha preparada na mesa, a gente consegue ver, e ele rapidamente se rende. E o que se dá em seguida daí é um diálogo muito bacana, né? O Daemon, naturalmente muito cabreiro, não vou comer das ervilhas, que elas podem estar envenenadas. E o cara fala, olha, minhas ervilhas não são as melhores do mundo, mas envenenadas eu não sei. E aí, partindo disso,
O, o Daemon fala, mas e o Strong, e o Larry Strong? E o Castelão, ele tem uma sacada legal. Harrenhal aparentemente é um castelo com dificuldades de aquecimento, um castelo úmido. Ele fala que até no verão eles têm dificuldades em manter as tochas acesas. E como é que um incêndio me acontece ali e mata os dois principais lords do castelo? Bom, só pode ter sido alguém que tem um acesso muito fácil, tanto para armar a armadilha, quanto para de repente tacar fogo com os materiais que não são naturalmente dali. Imagino que madeira de Harrenhal não seja a coisa mais inflamável do mundo, visto que até o fogo é difícil de ser fogo aí. Então, o Castelão ele tem uma sacada interessante e ele não está suspeitando mais. Ele acusa o Larry de ter feito o assassinato do irmão e do pai. Aqui nós seguimos de novo com o jantar. Eles comentam das ervilhas, como eu falei. Comenta-se do Larry também. E aqui Sir Criston está saindo. Ele também quer conquistar Harrenhal. E ele pede para Alicent uma prenda. Ela tira do peito um lenço e entrega a ele. E a gente vê que tem um momento ali de chamego. Tem uma afetação de intimidade, né? Aquela coisa de você é minha donzela, né? Mas Sir Criston está completamente perdido. E antes disso, é reapresentado o irmão da Alicent, que dá uma boa de uma chapuletada no Sir Criston, né? Ah, você virou mão do rei muito rápido, né? Que bom, Deus te abençoou dessa forma. Mas tem uma desconfiança bastante grande ali, um não gostar, talvez meio gratuito, não sei. Aqui no Conselho da Rhaenyra acontece mais ou menos o contrário. Todo mundo na mesa tá querendo bagunça, tá querendo guerra, menos a Rhaenys e a Rhaenyra. Enquanto lá nos Verdes o rei também tá doido pra ir e ele acaba sendo segurado, aqui é o contrário, aqui é ela que segura eles. E ela, inclusive, precisa colocar o pau na mesa algumas vezes e falar, olha, você tá falando aí é quase uma traição, então fica esperto. Gosto muito desse casal, acho inclusive que é o único casal da série que mostra realmente uma ligação afetiva, amorosa, e fora que eu acho o visual do Corlys maneiríssimo. Então, só aqui para prestar as homenagens a Corlys Velaryon, o Serpente Marinho. Aqui a Rainha Mãe, né? A Rainha Mãe precisando se despedir, cortar o cordão umbilical dos filhos para poder dar a eles a segurança necessária. Como eu disse, um assassino entrou no castelo, quase conseguiu, então a mãe precisa mandar os filhos para longe e assim, a princípio, até nunca mais, para sempre. É realmente uma despedida brutal de um ato de mãe, mas que também é rainha. Aqui há enquanto no primeiro episódio ela foi só mãe, né? Ela foi rainha por um segundo, uma frase. Aqui ela é mãe e rainha o tempo inteiro. É um ato de rainha e é um ato de mãe. Se despedir dos filhos, fazer o sacrifício máximo de mãe para poder mantê-los seguros. Porque ela é a rainha. A coroa pesa na cabeça dela. Isso é muito importante, assim, é muito legal de assistir a forma com que isso está sendo desenvolvido na série. Porque ela poderia simplesmente mandar os filhos para a guerra. Ela tem o mais velho que fica, mas nessa altura, e ela tem um contingente tão pequeno, ela poderia mandar todo mundo fazer alguma coisa que seja varrer, limpar as espadas. Mas ela manda todo mundo para segurança porque ela é a rainha mãe. Muito legal. E aí, a consagração do outro mestre dos sussurros, de fato agora com uma consagração. Né? O Larys Strong ele é um personagem que me lembra muito Grima, Língua de Cobra, no filme do Senhor dos Anéis. Mas aqui ele ele faz o que ele faz de melhor. Aparentemente, que eu me lembro, o rei não sabe que todos os criados ali estão sob controle dele. A Alicent sabe, que eu saiba, ela não contou pro filho. E ele vai ali no rei, dá um sussurro ali, dá um somebody love no ouvido dele, pro rei não ir. Nessa altura, o rei já está vestindo a armadura, pronto para ir pro combate, para montar no dragão dele, né, no Sunfire, mas ele decide não ir porque o Larys ele joga duas versões da mesma história. Olha, estão dizendo aí, por aí que o rei vai, mas estão dizendo por aí que o rei não vai, enfim. E aí o rei resolve ficar porque ele é muito preso à figura da imagem. De novo, voltando àquela temática do episódio passado, a imagem do rei. Qual é a imagem do rei? Não queremos que um rei apareça, um rei chorando pelo filho. Então o rei não vai na procissão, mas o rei faz a procissão para todo mundo ver e se compadecer. Aqui também não poderia se mostrar um rei
ou fraco, ou um rei tirano demais, porque ele está lidando com uma adversária que a princípio é amada. Aqui também, né? Momento Sir Criston, o rei fazendo aquela cara de o que eu estou fazendo da minha vida no momento que ele vê que os guardas que ele colocou, são os amigos dele, eles ainda ainda agem como uma rapaziada, né? Eles não entenderam o tamanho do peso do manto, mas enfim, o rei de novo, momento Sir Criston, o que eu estou fazendo da minha vida. O rei então vai para casa de, como se diz? A casa de entretenimento adulto. E ele paga cerveja para todo mundo por conta da coroa. Nesse aspecto, ele é realmente um rei que acaba sendo adorado. Também tem um episódio que ele vai e predisposto a dar todas as benesses aos pedintes lá no momento das petições. Mas aqui ele entra com os amigos para poder achar essa senhora, que eu não lembro o nome dela, para poder dar ela para um outro amigo, paga tudo e encontra o Aemond, que tá ali, é aquela moça que ele é meio namorar. É um momento ali de vulnerabilidade, né? Ele tira o tapa-olho, mostra a Safira e fica lá com ela, mas é mais carinho do que tesão e tal. A série tem um momento bastante desnecessário, que a série tá mostrando muito mais pinto do que peito. Fica uma coisa difícil. Essa cena me incomodou. Por quê? A Baela tá fazendo uma ronda, vigiando, estabelecendo um perímetro, e vê Sir Criston e sua pequena comitiva. Ela não ataca, ela não frita os caras e ela diz, não fritei porque a senhora, a rainha, pediu. Então, se ela não iria atacar, por que ela deu esse apavoro nele? Me parece que seria uma estratégia muito mais inteligente você ter a visão deles e só. Não precisaria fazer esse apavoro, espantar os caras para dentro da floresta, de repente correr o risco, vai que era uma armadilha, dentro da floresta ela não consegue ver por conta das árvores. Tem alguma coisa ali, né? Alguma arma que possa matar os dragões. Eu acho que foi um risco meio desnecessário, a troco de nada. Aí Daemon está lá no castelo, Harrenhal, hóspede, né? Ele colocou uma espada lá para poder trancar a porta, né? Tá meio ressabiado, concordo, tá certo. E ele tem uma visão, ele vê a nova Rhaenyra costurando o pescoço do menino e fala, olha, né, tem sempre eu que tenho que vir aqui para poder limpar a merda que você faz. Um detalhe que eu queria fazer, que a Rhaenyra envelheceu de fato muito bem. As duas são bonitas, mas essa daqui é infinitamente menos bonita do que a Rhaenyra mais velha. Mas ele tá ali meio loucão da cabeça. Parece que foi uma moça, que eu não sei o nome, que tá ali no castelo também. Ela é uma criada lá e parece que ela é meio bruxa. Então ela pode estar fazendo alguma coisa na cabeça dele. Eu, honestamente, não gostaria que a série entrasse por essa onda de colocar a magia de Westeros. E em Game of Thrones isso daí foi quase bem trabalhado. Eu acho que se perdeu um pouco lá, né, quando entrou aquela sacerdotisa que ressuscita o Jon Snow. Mas aqui tava indo bem sem a magia, sabe? Deixa só os dragões. Mas enfim, tomara que fique só por aí. Outra também, uma cena importante, cara. Uma cena muito, muito, muito importante. Quase que... ela tem um início muito pastelão, sabe? A Rhaenyra vai lá, ela precisa encontrar com a Alicent, porque ela ficou pensando naquilo que a Rhaenys falou pra ela, de, caramba, vamos resolver esse conflito antes que todo mundo acabe frito no fogo do dragão. E ela consegue armar uma forma de encontrar com a Alicent no septo. A Alicent vai sempre lá, isso foi mostrado no primeiro episódio, se eu não me engano, quando a Rhaenyra estava lá com tristeza por conta do filho. E então elas vai lá, se encontram, coloca essa roupa, um cara leva ela, fica ali de guarda lá fora, disfarçado. E a Rhaenyra entra com uma faca, uma adaga, na manga desse manto, desse vestido dela. E quando a Alicent percebe, ela vê de cara, ela já conhece bem de perto, né? E ela vai gritar, ela fala, não grita não, puxa a faca, mas e se eu gritar, o que acontece contigo? E a Rhaenyra fala, comecei mal. E tudo fica bem, parece a coisa do Zorra Total, né? Virar pra câmera e falar, comecei mal, hein? E aí vem uma vinheta, sabe? Eu não gostei do início. Mas depois, o diálogo é muito interessante. A Alicent, ela me parece que ela se sente muito, não culpada, mas sem recursos. Ela não tem mais o que fazer para poder frear o ímpeto do filho. O Otto já não está mais no conselho, já não é mais nada, então ela está ali sem voz. Nós vimos no início do capítulo que ela fala e ninguém escuta. De fato acontece o que ela não queria que acontecesse, os caras vão para a guerra, vão para tentar tomar Harrenhal.
E a Rhaenyra fica ali, a gente precisa conversar, sei que, e depois chega no núcleo do problema aqui, que é o que o rei Viserys falou. Ele queria a Rhaenyra, todo mundo sabe. Houveram atos públicos, os lords foram lá prestar sua lealdade à futura rainha. E no leito de morte, a Alicent vem com a notícia, o rei mudou de ideia, ele quer o Aegon. E aí, elas conversam sobre isso. E a Rhaenyra a Alicent, ela tá irredutível, o rei mudou de ideia, ele mudou de ideia no último minuto. A pergunta é, por quê? E aí, a Rhaenyra faz a pergunta importante. O que ele disse? Ele fala do Aegon, não sei o quê. Fala de unir os reinos, a canção de Gelo e Fogo. Mas ele usou esse termo? Usou. Minha filha, ele está falando do Aegon I, não do segundo. Ele é uma profecia antiga dos Targaryen. E aqui nós temos a Alicent com a cara de, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque ela entende o engano que ela cometeu. Só que essa altura do campeonato não dá mais para ela chegar no filho e falar, meu filho, perdão, desculpa, mamãe errou, mamãe entendeu errado, era um momento difícil, papai estava morrendo. De fato, Rhaenyra, a rainha, me dá aqui a coroa, por favor. Então, terceiro momento, o que eu estou fazendo da minha vida. E nesse caso aqui é pior ainda, o que eu fiz da minha vida. E o episódio acaba aí. Como eu disse, gostei do episódio. Achei um episódio muito bom, forte. Não é Game of Thrones, né? E também o House of the Dragon. Ele tem o poder de colocar você ali 1 hora vendo e você não sente, você não tem vontade de pegar o telefone. Embora coisas aconteçam, pouca coisa assim de ação, de emoção aconteça, a tensão das coisas ali é tão grande que vai indo bem. Então, tá sendo uma alegria mesmo assistir essa série, poder acompanhar e poder comentar aqui com vocês. Então, meus caros, dizem aí o que vocês acharam desse formato novo, comentando aqui direto. Não é, como eu disse, não é a coisa mais inédita do mundo, né? Tem grande inspiração em grandes outros canais por aí, mas eu acho que acho que até se comenta, consigo comentar mais dos outros episódios, do episódio em si, e enfim, é mais rápido até para mim com relação à edição, tá bom? Então não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para mim esse processo de engajamento, de visualização, seguindo rumo à monetização para a gente poder depois, enfim, comprar câmera melhor, microfone melhor, enfim, ir se estruturando, tá bom? Compartilhe com os amigos, espalhe aí o canal, dê essa força, um forte abraço, valeu!